Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Fernando Aquino aqui e eu estou para dar continuidade com vocês aqui aos nossos estudos que estamos realizando dentro da revista da editora Central Gospel, tá, gente? As lições da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando nessa revista, né, nesse trimestre, um tema ligado aí ao Decálogo, aos 10 mandamentos, né, a lei de Deus entregue lá a Israel no Sinai. Então a gente já está fazendo já uma série aí, essa série iniciou-se lá a princípio trabalhando a questão da entrega desses 10 mandamentos, por conseguinte alguns mandamentos foram tratados aqui por nós, falamos a respeito do primeiro, segundo, terceiro, e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o quarto mandamento. O título dessa lição é Tire um dia para descansar. Então, um tema baseado aí no quarto mandamento, a saber, né, o dia do sábado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, ok? Vamos começar aí mais uma vez, glorificando a Deus, é claro, e agradecendo a vocês pela participação. Vamos lá então. Então, o texto bíblico básico dessa lição encontra-se lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e vai dos versos 1 ao 3, tá? E, por conseguinte, o verso 12 ao 15. Vamos lá. O nosso texto áureo está em Êxodo 20, verso 7, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, tá? Lembrando aí, a gente já falou, o tema vai ser baseado no sábado. Então esse é um texto interessantíssimo. Comentário, ou seja, palavra introdutória, vamos começar então aí. O fato de não existir qualquer evidência da guarda do sábado entre os primitivos discípulos fez com que a igreja adotasse o domingo como o dia do Senhor. Não se pode negar, grande parte dos cristãos encontra dificuldades para explicar a razão do quarto mandamento. Assim, convencionou-se dizer que o decálogo divino destinou-se exclusivamente ao povo da antiga aliança, os hebreus, desconsiderando-se que esse mandamento, como todos os outros, diz respeito ao corpo de Cristo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, gente, já foi dito aí, tá, a respeito do sábado. E é interessante a gente notar uma coisa aqui, logo já nessa introdução, né, a gente vai analisar o que está escrito aqui nesse slide número 4, que é o slide inicial, e eu vou já trabalhar outros pontos com vocês também concernente a isso. Então vamos lá. A princípio, então, o que vai gerar para muitas pessoas o problema com relação ao fato de se guardar o sábado hoje ou não, é o fato de se não encontrar, né, mandamentos, prescrições no Novo Testamento a respeito da guarda, da continuidade da guarda do sábado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, tá? E vai explicar com detalhes aí. Então isso traz para muita gente uma grande dificuldade. O fato de não encontrarmos no Novo Testamento menções diretas à guarda do sábado pela igreja lá, na época, a igreja primitiva, então isso faz com que algumas pessoas acabem tendo dificuldade em explicar a razão, porque o motivo pelo qual Deus criou o sábado, o motivo pelo qual Deus fez o sábado, deu esse dia e ali deu descanso nesse dia. Então muitas pessoas têm essa dificuldade, tá? Por causa disso, como diz aqui o comentarista, por não saber explicar, muitos acabaram acrescentando todos os preceitos no que tange ali os 10 mandamentos, tudo num só pacote, dizendo que todos esses mandamentos, tá? E acabam chamando todos os mandamentos de lei. Então, entender uma coisa, tá? Há os 10 mandamentos e a lei. Então, a gente precisa entender isso aí a princípio. Então, por causa disso, muitas pessoas acabaram colocando esses 10 mandamentos num só pacote, dizendo que nada disso deve ser observado, guardado. Isso não é para a igreja de Deus, isso é para a antiga aliança, isso é para o povo de Israel. Então a gente vai entender um pouquinho o que é, o que não é, por que é e por que não é, tá? Esse vai ser o ponto que a gente vai trabalhar. Então a questão é entender isso. Por quê? Porque fechando aqui essa parte, tudo isso está ligado ao corpo de Cristo, a saber, a igreja. Então o que é importante para nós, tá? Então esse vai ser a linha que nós vamos trabalhar, ou tentar pelo menos trabalhar dentro desse vídeo. Então, para começar a falar sobre o sábado, gente, eu preciso, é claro, fazer aqui algumas considerações iniciais, tá? Coisas que a gente precisa analisar quando o assunto é o sábado. A princípio, o fato de que eu creio que um vídeo desse, por mais tempo que eu fale aqui, ou por mais que eu tente me expressar aqui da melhor maneira possível, ainda não nos é suficiente para compreender. Haja vista isso ser um assunto bem polêmico, tá? Um assunto que engloba muitas vertentes, muitas linhas, né? Há linhas dentro do judaísmo, que observam o sábado, há linhas dentro da cristandade mesmo, pessoas, né, que se intitulam cristãs e que guardam também o sábado, né? Então a gente precisa entender, e boa parte, grande maioria, não guarda, não observa, não atenta para o sábado. Então, com certeza, né, você já está pensando aí,
E eu com certeza já vou logo antecipando, dizendo que por mais que eu fale aqui, não nos é suficiente, porque a gente precisa não só falar, né, argumentar, mas também trazer evidências, provas. Isso demanda um certo tempo. Então, a primeira consideração que eu quero fazer é essa aí, que esse vídeo não será suficiente para tirar todas as suas dúvidas, tá, com relação a esse assunto. Então, caso você queira saber um pouco mais, caso haja da sua parte um aprofundamento nesse tema, nesse assunto, peço que você entre em contato conosco para que a gente possa conversar melhor a respeito desse assunto e de repente eu possa estar tirando aí, sanando, né, alguma dúvida que venha a ver. Então vamos continuar dentro dessas considerações iniciais, a gente tem mais aqui um pouquinho. Vamos lá. Outro ponto. A gente precisa aproveitar ao máximo essa lição, a fim de que, através da mesma, possamos conhecer um pouco mais acerca da instituição do sábado. O que eu quero dizer com isso, gente? Percebamos que a ideia dessa lição, logo que a gente a lê, a gente percebe que a ideia aqui do comentarista não é criar um debate, né? Não criar uma linha focada a sábado, domingo, qual é o certo, qual é o errado, o sábado tornou-se errado. A ideia não é essa. Então a ideia, a princípio, já que se trata dos 10 mandamentos, é analisar o sábado à luz do contexto de que foi entregue. Então, a ideia, a princípio, para essa lição, a gente precisa começar essa lição e trabalhar com ela, a ponto de, através dela, conhecer um pouco mais do sábado. Então a questão aqui, a princípio, não é se observar ou não, não é a observância ou não da guarda do sábado, mas a princípio conhecer acerca do sábado, entender acerca do sábado, aprender um pouco mais sobre a instituição do sábado. Esse deve ser o primeiro ponto dessa lição. A princípio, conduzir, né? Oriento a você, peço a você, professor, aí, aconselho, melhor dizendo, a você, professor, que estará ministrando essa lição, que você a conduza, a princípio, fazendo com que seus alunos venham conhecer um pouco mais a respeito do sábado. A ideia inicial aqui é apresentar-nos o sábado e não de cara começar a dizer se guarda ou não, se observa ou não. Então, utilizar o início dessa aula, até pelo menos o meio, quase beirando o fim, para trabalhar os primeiros tópicos, aí, o tópico 1 e 2, para conhecer mais a respeito do sábado, analisar como Israel guardou o sábado, como eles receberam o sábado. Então, a princípio, a ideia é essa, não é a questão da observância, né, como eu já disse, é conhecer acerca do sábado. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo isso aí, para que não torne uma aula complicada. Então, outro ponto também que eu quero trabalhar com vocês, dentro ainda dessas considerações iniciais, é o fato daqui, não transformar a mesma, ou seja, a aula, num debate desedificante, mas sim utilizá-la a fim de auxiliar-nos na compreensão do fato de grande parte da igreja atentar para o domingo e não para o sábado. Ou seja, outro ponto interessante. Então, além da gente utilizar essa aula para conhecer mais sobre o sábado, também há partes dela, logo no final, logo a partir do terceiro tópico dessa lição, a gente vai perceber que o comentarista já traz um pouco mais focado para o domingo, essa questão da mudança, né, da igreja primitiva do sábado para o domingo. Então, a gente não pode, com base nisso, transformar essa aula num debate, né, uma coisa que não venha edificar, para que a gente não venha acabar dividindo a classe, dividindo a sala, dividindo a igreja, a ponto de que uns observem o sábado e acham que o sábado realmente é o dia certo, outros já acham que observar o sábado é errado e vão para o domingo. Então a gente vai ter, se a gente não cuidar e não souber trabalhar bem essa lição, a gente vai ter grupos, divisões dentro da igreja, a gente não vai conseguir aproveitar o tempo da lição, não vamos aprender nada sobre o sábado e vamos acabar fechando a lição sem nenhuma definição, tá, de sábado ou domingo e tornar as coisas ainda piores. Então, a princípio, os conselhos que eu dou a vocês, professores, ou a você que está aí como aluno assistindo essa aula, é que deixa a aula te conduzir, deixa essa lição lhe conduzir. A princípio, conhecendo o sábado e posteriormente a isso, entendendo aos poucos por que essa troca, por que a igreja primitiva passou a observar a questão do domingo e por que nós também nos atentamos para o domingo. Tá? Então, que não seja motivo de guerra, motivo de briga, motivo de contenda, que não seja, como eu disse aqui, um debate desedificante, tá? Que a gente não venha deixar de ser edificado por causa de brigas, por causa de dissensões, mas que a gente venha usar esse conteúdo que cá entre nós é uma aula abençoadíssima. Eu estou gostando muito, gente, tá? Desse trimestre. Lembrando que eu não preciso fazer propaganda para a Central Gospel, eu não tenho ligação com nenhuma pessoa da Central Gospel, mas eu não posso negar o fato de que eu tenho sido tremendamente abençoado pelo trabalho, pelo material disposto pela Central Gospel. Então, a gente tem que reconhecer, tá, que esse material está muito bom. Então, a gente pode tirar daqui, extrair daqui, exaurir daqui muita coisa abençoada e edificante para a nossa vida. Então, dito pois isso, gente, vamos partir para a lição, tá, que é o nosso ponto, o nosso foco principal aqui. Vamos lá, então, primeiro tópico, a razão do sábado. Então, a partir daqui, você entende que a ideia do primeiro tópico é trabalhar a razão, o porquê do sábado, tá? E não entra em tema de domingo ainda não. Vamos trabalhar o sábado a princípio, conhecê-lo mais. Vamos lá. Dentro disso, vamos lá, a razão do sábado. Deus não fez
Deus não faz, melhor dizendo, nada sem propósito. Assim como instituiu as 613 leis, ele sublinhou a importância de cada uma das 10 palavras, atribuindo-lhes igual valor. Embora o quarto mandamento faça parte do decálogo, né, dos 10 mandamentos lá, destinado aos hebreus, tudo indica que ele fora instituído muito antes de o Senhor entregá-lo ao irmão de Arão, né? Ou seja, então vamos trabalhar esse ponto aqui interessante. Então, a princípio, a gente sabe que nada que Deus faz, Deus não faz nada que não tenha um propósito prévio. Então, se Deus deu o sábado, se Deus criou esse dia, se houve da parte de Deus um trabalho voltado para esse dia, melhor dizendo, então a gente vai entender que Deus queria alguma coisa com esse dia, Deus queria algo com o sábado. Então, há uma importância nisso. A princípio, a gente precisa entender isso aqui. Então, Deus sublinhou a importância. Há uma importância no que tange o sábado. Outro ponto também que o comentarista vai destacar aqui, que embora o mandamento, né, faça parte do decálogo, ou seja, embora tenha sido entregue lá no Sinai, lá, e você vai ver isso em Êxodo 20, então, embora o sábado como mandamento tenha sido entregue lá, para ser observado como mandamento lá no Sinai, o que ele vai dizer é que tudo indica, lembrando que eu estou aqui trabalhando com a visão da revista, que tudo indica que ele, o sábado, esse mandamento foi instituído muito antes do Senhor entregá-lo ao irmão de Arão. Então, muito antes da entrega lá para o povo, a saber, né, para o sacerdote, todo esse processo. Então, e para o povo, por conseguinte, havia algo de Deus, um projeto de Deus já para o sábado. Então, o que a gente precisa fazer em pontos como esse, gente? Antes de concordar ou discordar com o comentarista ou com a revista, a gente precisa analisar, é claro, tudo isso à luz da Bíblia, o crivo da Bíblia. Então, vamos analisar um pouquinho isso aqui. Então, a gente tem aqui os versículos que vão falar sobre isso. E havendo Deus acabado no dia 7 uma obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Tá? Esse é o texto referente aí ao comentarista trabalhando. A princípio, vamos tentar entender algumas coisas dentro desse texto. Vamos lá, a princípio, o sábado alude, antes de tudo, ao 7º dia guardado pelo próprio Deus, que depois de haver criado todas as coisas, descansou. Então a gente viu isso aqui no versículo que eu acabei de passar no slide anterior. Deus criou o mundo, os céus e a terra, como diz a Bíblia, ao longo de 6 dias, e no 7º dia Deus agora dá esse dia como um descanso. Então Deus vai descansar, e vamos ver já um pouco mais a respeito do descanso de Deus. O descanso divino no 7º dia da criação, portanto, dá-nos a entender, parece soar como um prenúncio do que o dia do Senhor teria dupla finalidade, descanso e adoração. Então a gente já precisa entender uma coisa. A gente tem lá no Antigo Testamento, no Gênesis, a saber, a criação, Deus cria e descansa no 7º dia. Depois nós temos já lá no Êxodo 20, Deus dando esse 7º dia, esse descanso, como um mandamento. Aí nós automaticamente passamos a analisar ao longo da Bíblia e vamos ver algo a respeito de um descanso eterno, o dia do Senhor. A Bíblia dá menções como essa aí, de um dia eterno, um dia de descanso. E a ideia básica é que parece-nos que esse dia que Deus tirou para descansar, essa entrega que Deus deu lá no Sinai, parece apontar de maneira clara para um dia do descanso eterno, tá? Um descanso, um repouso, sairmos, deixarmos as fadigas, os cansaços, as correrias desse mundo, os problemas desse mundo e descansarmos, repousarmos com o Senhor, estarmos para sempre com o Senhor. Então aponta para isso, tá? E dá-nos a ideia de que santificar esse dia como Deus fez, cessar a obra do trabalho, de santificar o dia, aponta-nos para que algo que vai acontecer nesse dia de repouso eterno, a saber, lá, né, estar com Cristo para sempre. Então, que haveria também, ou que haverá, melhor dizendo, nesse dia de descanso eterno, haverá descanso, e não só descanso, como junto ao descanso também haverá adoração. Esse é o ponto. Agora, o que a gente precisa fazer é continuar analisando esse ponto. Então, a princípio, a gente viu aí a entrega lá, a questão do sábado. Observado por Deus lá no Gênesis. Vamos continuar vendo algo mais a esse respeito. Então, o que a gente tem aqui, e você que me acompanha sabe que volta e meia, gente, a nossa ideia aqui não é transformar a nossa EBD numa escola de hebraico, de gregos, de aramaico. A gente utiliza textos, eu vou sempre falar isso, sempre possível, é bom que eu fale isso para que todos compreendam. Então, sempre que possível, eu vou estar trabalhando com textos originais aqui na nossa EBD. Por quê, gente? Porque os textos originais, eles são textos, a princípio, isentos de erro, né, o chamado autógrafo,
ortógrafos, textos originais isentos de erro, e eles servem para elucidar alguns problemas, como um mais corriqueiro deles, que é o fato de muitas pessoas dizerem que muitas das versões bíblicas contêm erro na sua composição. Então, das traduções bíblicas contém erro. Então, a fim de evitar esse problema, o que a gente traz aqui às vezes, sempre que possível, é claro, textos originais para mostrar realmente o que está escrito no original e o que não está. E que tipo de tradução que está sendo utilizada, às vezes, dentro da sua Bíblia. Eu não sei a Bíblia que você usa. Hoje a gente tem a King James, tem a RC, tem a ARA, tem a Jerusalém, a gente tem N Bíblias, N traduções, né? Então, para que não haja esse problema, a gente traz o original, a ponto que você pegue a sua Bíblia aí em português e compare, tente ver o quão ela se aproxima do texto original. Então, esse é o ponto. Então, eu já expliquei o porquê eu estou colocando isso aqui. Então, a princípio, vamos lá. Hoje eu não vou estar lendo tudo para ganhar tempo no vídeo, pois o assunto é extenso. Então, eu sublinhei aqui, vamos dizer assim, o que eu realmente queria ver como mais interessante. Então, a princípio, né, a gente tem aqui o texto. Tá vendo? Falando aqui no hebraico, lembrando sempre que o hebraico começa aqui, ó, da direita para a esquerda. Então você vai começar daqui do "E terminou Deus no dia sétimo". Tá vendo? E terminou Deus no dia sétimo o seu trabalho que fez. Então a gente tem aqui no hebraico, gente, a questão do descanso. Então a gente percebe lá no Gênesis, a minha ideia em colocar o texto original é mostrar que realmente isso faz parte do texto original. Consta lá no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 2, que Deus realmente descansou. Então tá aqui, ó. A expressão Vaishbot, tá vendo aqui? E ele descansou, Bayom, no dia, tá? Então a expressão é essa, Vaishbot, Bayom, que é o que a gente está vendo aqui sublinhado. Porque às vezes o mouse, vocês vão perceber aqui, gente, eu já peço perdão, tem horas que o meu mouse não aparece. Eu passo o dedo aqui no mouse, aqui, mas ele não aparece. Então tá vendo aqui, agora apareceu. Então você está vendo aqui, eu sublinhei, Vaishbot, ele descansou, Bayom, no dia. Aí nós temos aqui, ó, Hashvi, o sétimo, tá? Então, no dia 7. Então, está dizendo aqui que Deus descansou. Deus aqui em cima, o Elohim, o Deus, descansou no dia 7. Então, a gente vê claramente no texto original que não é uma invencionice de ninguém. Consta na Bíblia, realmente, nos seus originais, lá que Deus descansou. A palavra usada é essa, tá? Vaishbot, descansou, tá? Bayom, no dia. Lembrando que a palavra Yom, do hebraico é dia. Sétimo, Hashvi, sétimo. Ok? Continuando. Então, Gênesis 2:2. Aí nós temos Gênesis 2:3, tá? Trabalhando a mesma ideia. Aí já no Gênesis 2:3, então Gênesis 2, o foco estava no descanso. Gênesis 2, verso 2, o foco está na palavra descansou. Descanso, Vaishbot, descanso, descansou. Ele, Deus, descansou. Já no Gênesis 2:3, o foco aqui nosso, para entender essa lição, vai recair em outras palavras. A princípio, a primeira palavra aqui, ó. Tá vendo? Vai varrer quer dizer o quê? E abençoou. Então o foco está em abençoou. Aí nós vamos seguir a sequência aqui, quando o mouse aparecer, sim, apareceu. Nós vamos seguir a sequência, lembrando que é da direita para a esquerda, tá? De lá para cá. Aí a gente vem aqui a outra palavrinha embaixo, na linha de baixo, tá vendo? Vai Kadesh. Então vai Kadesh é santificou. Então vai varrer. Vai varrer quer dizer o quê? Abençoou. Então Deus abençoou. Lembrando que Deus está aqui, ó, Elohim. Então Deus abençoou. E Deus também santificou. Vai Kadesh. Santificou. Santificou o quê? Tá? Santificou o sétimo dia. Tá aqui, ó. O sétimo dia. Yom Hashvi. O sétimo dia. Por quê? Então Deus, por que Deus, e a pergunta seria, por que Deus abençoou e santificou? O que levou a Deus abençoar e santificar? A resposta está aqui. Tá vendo? Porque, Shavat, ok? Porque ele descansou. Essa palavra Shavat dá a ideia aqui, né? Ela vem da palavra, ela é extraída da expressão da palavra Shavat. Então aqui está Shavat, se você for pronunciar seria um V, Shavat, ok? Então Deus descansou. Então a ideia é o seguinte, deixa eu falar aqui e ser mais claro para que não fique uma coisa que a gente não consiga entender e explicar. Então, a princípio, o nosso foco é entender o sábado. Então, a gente está trabalhando ainda no entender a razão do sábado. Entender a razão do sábado, a gente vê que realmente Deus lá instituiu, criou a terra em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, a gente viu isso, Gênesis 2:2. Tá? Deus descansou, está lá o foco no hebraico. E agora, no verso 3, Deus pega esse dia na qual ele descansou, ele abençoa esse dia, ele santifica esse dia, tá? E por que ele fez isso? Porque ele descansou, foi um dia de descanso.
Esse é o ponto. Então, a partir do que aqui, ó, Kivô Shavat, a partir do que, lembra que tem aqui um porquê? Porquê, então, é explicando o motivo pelo qual Deus teria abençoado e santificado. Então, a princípio, está aí, gente. A gente vê realmente no texto hebraico que Deus realmente abençoou esse dia de sábado, lembrando que a expressão lá é sábado, ainda no Antigo Testamento, e santificou esse dia. Dando continuidade, vamos continuar então. Então, hoje eu não vou estar lendo todas as palavras aqui em hebraico, para ganhar tempo, eu vou estar com vocês. Mas caso você queira saber, pronunciar e utilizar esse slide, quer que eu envie algum material para te auxiliar, para te ajudar na sua lição lá com a sua igreja, é só mandar um zap aí para a gente, que com todo prazer a gente faz isso. Continuando aqui. Vamos lá. Aí a gente vai para uma questão. Então, Deus criou e, após criar, ele descansou. Aí a gente tem uma expressão interessante que é Deus descansar. Gente, isso aí tem gerado na mente de muitas pessoas um nó, tem dado um nó na mente de muita gente. Então, se Deus descansou, automaticamente Deus se cansa. Por que alguém que não está cansado vai descansar? O que levaria alguém não cansado a descansar? Então, dá-se a entender, a partir disso, alguns pensam assim, que Deus se cansa. Então, a gente precisa falar isso aqui para continuar falando do sábado. Então, realmente, Deus se cansa ou não se cansa? Vamos lá ver isso aqui. Então, a pergunta é, Deus se cansa? Vamos tentar responder essa pergunta aqui. Vamos lá. A primeira coisa é entender, é não. Então, a primeira coisa, não, gente, Deus não se cansa. Deus não se cansa. Está lá em Isaías 40, 28, né? É claro, mostrando isso lá. Ele não descansou no sétimo dia para renovar suas forças. Descansar também significa, lá no hebraico, da ideia de parar ou cessar um trabalho. Quando em Gênesis 2:2 diz que Deus descansou no sétimo dia, significa que ele não trabalhou nesse dia. Então ele deixou, descansar aqui é cessar. Então quer dizer que ele encerrou o trabalho dos 6 dias. Então cessou, parou. Então não é descansou como a gente às vezes entende. O nosso contexto, muitas vezes, a conotação que tem para nós, descansar é isso. Eu estou cansado, eu estou fadigado, eu corri, eu me estressei, eu passei um dia em atividade trabalhando, tá? Algumas coisas me chatearam, isso meio que me deixou cansado, estressado, estafado. E eu preciso de um repouso, um descanso, eu preciso parar, pensar, estar em algum lugar, repousar, ou deitar-me, assentar-me, ou ir para um canto. Então eu preciso descansar. Mas a ideia do descansar também na Bíblia aqui, baseada lá no texto hebraico, que é o original, também nos dá nessa raiz a ideia de cessar, parar. Então Deus simplesmente, não é que Deus descansou porque estava fraco, né, devido ao esforço que ele fez, tamanha a obra que ele realizou, que é a criação. Não quer dizer isso. Quer dizer-nos que simplesmente Deus cessou, parou. Tá? Deus terminou, então ele parou, ele não trabalhou, ele não produziu, ele não criou nada no sétimo dia. Então, essa é a ideia de descanso lá no hebraico, tá, gente? Então, Deus não se cansa, tá? Deus é inesgotável, Deus é eterno, Deus poderoso, onipotente, glorioso. Deus não se cansa e jamais se cansará, não se fadiga, né? Como Isaías diz, não se cansa. Está lá em Isaías 40, 28, leia com calma, leia com detalhe em casa, com mais calma isso aqui, para você compreender. Mas a ideia é essa. Então, a princípio, Deus não ficou cansado e, por conseguinte, esse termo, essa expressão descanso, aponta para essa ideia, tá? Então, Deus não se cansou. Quer dizer que Deus cessou, parou, fechou, encerrou aquele trabalho que é relacionado aos 6 dias anteriores, que é da criação. Então, a gente tem mais aqui, o sábado. Então, a palavra sábado, o que quer dizer isso? Do hebraico, Shabbat. Então Shabat, ou Shabat, como alguns falam. Gente, lembrando, a gente está aqui no Brasil, se você quiser pronunciar Shabat, Shabá, a ideia básica é entender o porquê, tá, gente? Vocês vão perceber, tá passando um helicóptero aqui em cima, e como eu não edito os meus vídeos, eu vou deixar, tá? Então, peço perdão a princípio. Qualquer barulho que vocês ouvirem aí, cachorro latindo, gente falando, música tocando no fone, como eu não costumo editar os meus vídeos, demanda um certo tempo, então, qualquer barulho que vocês ouvirem eventual que não estiver aqui no meu script, por assim dizer, vocês vão me perdoando antecipadamente. A minha ideia é continuar com a aula, para não perder o foco. Então, vamos lá. Então, como eu já disse, sábado, do hebraico, Shabat. Então, pronúncia tranquilo, Shabat, ou Shabá. Ok. Significado. Então, qual é o significado? Como eu disse, cessar, desistir, descansar. Então, esses são alguns possíveis significados para essa palavra, o que nos dá a entender que Deus, então, simplesmente só cessou, parou o trabalho. Continuando, vamos lá, ainda falando sobre a razão do sábado. Deus pensou nos homens e nos animais, né? Lembrando que eu estou seguindo o cronograma da revista, perdão. Há no início do decálogo uma frase de transição,
que acompanha cada um dos mandamentos. Que frase é essa? Então, a princípio, tem uma frase lá que essa frase ela é frase de transição, de mudança, de algo partindo para algo novo. Então, qual a frase é essa? Eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Essa frase tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela nos faz entender o porquê de Deus ter feito e realizado na vida de Israel muitas coisas após os ter tirado do Egito. Está dando a entender que Israel estava privado, ficou durante 430 anos privado de muitas coisas. E que Deus agora, os arrancando de lá, passará a partir daí a trabalhar neles, através deles também, com eles, neles, através deles. E isso é um marco, tá? Um divisor de águas. Então, a princípio, já eu sou Deus, tirei vocês da terra do Egito. E já que eu os tirei de lá, eu os tirei para isso, isso e aquilo, vos dou isso e isso. Então, essa expressão, eu vos tirei, eu sou o Senhor que vos tirei, mostra quem é Deus, eu sou o Senhor, eu sou... Tá? Eu sou o Senhor, eu sou Deus, quem é o Deus, o único Deus, e o que ele fez para Israel? Tirou da terra do Egito. E a partir daí a gente percebe o quê? Essa menção justifica todos os atos de Deus, doravante, inclusive a razão de cada mandamento. Então a gente já falou sobre isso aqui, eu já expliquei, então isso justifica muitas coisas que Deus realizou a partir daí. No Egito, os hebreus não tinham direitos trabalhistas, eram escravos sem permissão para folga. Os bois e os jumentos também precisavam de descanso. Assim como os homens, eles sofriam a fadiga do trabalho contínuo. Então a gente está falando aqui que Deus lá no Êxodo 20, a partir ali do verso 7, Deus começa a trabalhar em Israel algo a respeito de um quarto mandamento. Deus deu 3 mandamentos, ao todo são 10, né? Deus deu 3 e quando Deus chega no quarto, o quarto está referente ao sábado. Lembrar do sábado, para guardar, para santificar esse dia, para separar-se para esse dia. E dá-nos a entender o seguinte, o motivo pelo qual Deus teria dado a princípio esse dia, primeiro é para mostrar ao homem, tá, que o homem precisa realmente descansar, repousar. O segundo é para mostrar ao homem que ele depende de Deus, a nossa dependência de Deus, tá? O terceiro também é para mostrar ao homem que a gente precisa, no meio de tanta correria que é o nosso dia a dia. Enquanto eu gravo aqui, imagino como é que não está o seu tempo. Há pessoas que às vezes nem conseguem assistir um vídeo por completo, elas vão pulando a parte aqui mais devido à correria, demanda, né, o estresse que está. Então, mostrar para o homem também que nós precisamos tirar um tempo de maneira exclusiva para Deus. Isso não quer dizer que a gente não faça isso nos demais dias, tá? Mas nos demais dias a gente adora a Deus e faz as outras tarefas, trabalha. Mas quando a gente tira um dia para desprender-nos dessas tarefas costumeiras, essas tarefas que a gente tem aí, tá, cotidianas, e para adorar a Deus, fica melhor ainda, tá? É uma espécie de momento para se voltar por completo a Deus, deixando as demais coisas. Esse é o ponto, a principal. Então, o que acontece? A gente entende que Deus deu esse mandamento. E Israel passou 430 anos no Egito, lembrando que, gente, isso aqui precisa ser dito, não foram 430 anos de escravidão, tá? Às vezes você prega, às vezes eu prego, pessoas ministram a palavra, ensinam, pessoas pregam, eu já tenho visto pregadores falar sobre isso, pessoas vão ensinar também em EBD e dizem que Israel passou 430 anos escravo. Não foi isso, gente. Basta olhar o Gênesis, a gente percebe isso. Israel entrou lá como convidado. José entrou lá, virou governador. Então, José não ia botar a família dele, ele sendo governador do Egito, por assim dizer, o escravo, trouxe o pai e os irmãos. Não, eles entraram como convidados, entraram bem, entraram e viveram durante um certo tempo uma vida maravilhosa. Porém, com o passar dos anos e o crescimento de Israel, alguns faraós, homens lá, pessoas líderes, pessoas temendo o crescimento de Israel, e usados, é claro, pelo inimigo, a gente sabe disso, há uma mão do diabo nisso, mas com o tempo é que o Israel passou a ser escravizado. Tá? Então não foram 430 anos de escravidão, 430 anos de lá dentro, habitando lá. Então, só para nível de agregar conhecimento. Então, a princípio, vamos fechar isso aqui, onde eu quero chegar para não falar muito. Então, o que acontece aqui? Então, já entendendo que Israel passou esse tempo, durante esse período que eles passaram como escravos, o povo não tinha um dia para celebrar, para buscar a Deus, não tinha um momento específico para buscar a Deus, não tinha um descanso também para o corpo físico. Escravos trabalhavam direto, todos os dias, então não havia lá feriado, dia santo, dia de separação a Deus, 7º dia para descansar. Não houve nada disso, gente, nada. Então, um dos motivos é esse, tá? Mostrando a Israel. Então, nesse descanso estaria incluso o povo e, por conseguinte, os animais também. Olha que coisa maravilhosa. Então, um dia de descanso. Por quê? Porque eu sou Deus, tirei do Egito. Então, aquela vida do Egito ficou para trás. Aquela vida de escravidão, aquela vida de trabalhar desenfreadamente, aquela vida de trabalhar e não ter nada com esse trabalho, não conseguir nada, acabou, tá? Então, o princípio, o ponto desse slide aqui, meu querido professor aí, desse subtópico é esse, para você trabalhar com seus alunos aí. Continuando, né, 1.2, Deus pensou em si mesmo. Então, a princípio, pega isso aqui, Deus pensou nos homens e nos animais, então já falou sobre isso. Agora, Deus pensou em si mesmo. O sábado foi santificado por Deus.
Esse dia estava incluído nas festas solenes, fazendo parte das santas convocações, lá em Levíticos 23, 1 ao 3. Ao mesmo tempo em que Deus determinou o descanso para o homem e os animais nesse dia, ele também pensou que o dia santificado deveria ser um dia de adoração a ele. Então, não é um dia só para cessar trabalho, gente, parar de trabalhar, mas é um dia para que, não trabalhando fisicamente ali, galgando algo para nós mesmos, nós tiraríamos esse dia, observaríamos esse dia para adorar a Deus, seria um dia exclusivo para Deus. Então não é um dia de ficar só sentado em casa, como diria hoje. Vamos pegar contextualizando. Deus disse, no sábado vocês se sentem em casa, liguem seus smartphones, liguem seus computadores, seus iPads, suas redes sociais, suas TVs pagas, TV a cabo e fiquem sentadinhos o dia todo. Não quero que faça nada, só sentado olhando para cima. Não. É um dia de se voltar para Deus, um dia de se buscar a Deus, é um dia de se colocar perante o Senhor. Então essa é a ideia. Por um lado, um dia de descanso, sim, repouso no que tange trabalho, mas também, por outro lado, um dia de adoração, um dia de busca a Deus, um dia de se colocar perante o Senhor. Olha que coisa linda, gloriosa e abençoada é a questão do sábado. Então vamos lá então. A desobediência à guarda do sábado era considerada ofensiva e o transgressor digno de morte. Então, além de Deus dar o sábado, né, como mandamento, por trás desse mandamento havia o detalhe de que ele não deveria ser quebrado de maneira alguma lá para Israel. Quebrando esse mandamento, a pessoa que assim o fizesse estaria passivo de repreensão, e tal repreensão estaria também ligada à morte. A pessoa era passiva de morte, o transgressor poderia morrer por causa disso. Então, tá claro, gente? Deus tirou esse dia para homens e animais, descanso, pensando neles, nosso físico, nossa estrutura, mas também um dia voltado para ele, em que nós, descansando de nossos afazeres, voltássemos nossa vida por completa adoração a Deus. Então isso tem que ser explicado aí, vamos continuar para ganhar tempo, tá? A gente luta para fazer, a gente tem lutado, e eu tenho de coração, queridos, lutado, meus queridos e amados irmãos, para não fazer um vídeo muito grande, extensivo. Então a gente vem trabalhando para administrar o tempo aí, tá? Conto com a colaboração de vocês e a compreensão de vocês nesse sentido. Então a gente tem aqui, ó, o assunto aqui foi festa solene, lembra? Deixa eu voltar um pouquinho o slide. O assunto, lembra que o sábado foi santificado por Deus ao início. Então a ideia é que sábado Deus instituiu festas, chamadas 7 festas. E para essas festas, a gente vai ver agora, eu passei o slide, antecipei e deixa eu chegar nele. Então, antes dessas festas começarem, acontecia algo interessante. Deixa eu ver aqui, tá aqui o versículo bíblico, tá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades, tá, essas festas de tempo voltado a Deus, do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Ou seja, então essas festas estão ligadas à questão do plantio, à questão do agradecimento, à questão da festividade, da comunhão no povo, mas também estava ligado a algo religioso, ao agradecimento a Deus pelo que Deus fazia, tá, com a agricultura, a pecuária, o crescimento que Deus fazia na vida de Israel. Então deixa eu terminar, acho que eu parei de ler e não concluí. Então deixa eu voltar e ler de novo o versículo, peço perdão. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia, guarda aí, gente, o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Guarda isso aqui. Se Deus não coloca em todas as habitações, nós entenderíamos que seria o quê? Algo voltado só para o tabernáculo. Quando construísse ali, algo só voltado para o tabernáculo. Mas é em todas as vossas habitações, casas, então em todos os lugares dentro dos termos de Israel, observariam essa questão dessa solenidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas festas, tá aqui, ó, festas de primavera, festas de outono, são as festas, 7 festas. Tá? A aula não é sobre as 7 festas, então eu não vou detalhá-las. Mas elas tinham início com o sábado. Então, o que marcava o início dessas festas era um primeiro sábado. Então, o sábado era o ponto de largada ali para iniciar essas festas. Então, esse que é o ponto que a gente quer trabalhar em Levíticos 23, tá, do 1 ao 3. E aí, depois desse primeiro sábado, começava a se observar essas festas. A saber, a primeira festa aqui, né, a gente vai pegar na sequência aqui, é lógica, né, da esquerda para a direita. Então, primeira festa, Páscoa, que nós conhecemos aqui no Brasil, a qual os hebreus chamam de Pessa. Então, Páscoa, Pessa. Pães asmos, eles conhecem de Hag Hamazot, tá? Pães asmos. Aí nós temos festa das primícias, ou primeiros frutos, que é a terceira festa, a qual eles chamam de Hag Habikurim. Então, festa das primícias, ou primeiros frutos, Hag Habikurim, tá?
Aí nós temos aqui Pentecostes, a qual eles chamam de Shavuot, Pentecostes. Temos a festa das trombetas, tá? A qual eles chamam de dia das trombetas. Então, o dia das trombetas seria Yom, dia, Teruah. Então, Yom Teruah, tá? Trombetas. Temos o dia da expiação, tá? A qual eles chamam de Yom Kippur. Yom, dia, lembrando disso, Kippur. Então, por fim, nós temos a última festa aqui, a festa dos tabernáculos, né? A qual eles chamam de Sukkot, tá? Que dá a ideia de tendas, sacada, a ideia de tenda, então Sukkot. Então, basicamente, gente, a minha ideia, para que eu não me perca aqui, é entender que a gente não está aqui para falar das festas em si, mas que elas tinham seu início com o sábado. Então, o sábado, ele marcava o início dessas festas. Isso é importante entender, outra coisa a respeito do sábado. Continuando, então, primeiro tópico. A gente viu aqui no primeiro tópico, isso, professor, deve ser bem claro, se possível, você, ao finalizar os tópicos, sempre explique o porquê, tá? Feche já explicando, fazendo uma espécie de resumo desse tópico que você trabalhou, sempre que possível, é claro, dentro do seu tempo aí. Então, no primeiro tópico, a gente viu a razão do sábado, o porquê do sábado. Tá claro isso, gente? Eu acredito que sim, estou dizendo, tá claro aí, com esperando a resposta de vocês, tá? Mas a ideia básica é essa, o porquê do sábado. Então, porquê do sábado? Primeiro, Deus criou, a palavra bará, criou o mundo em 6 dias, no 7º Deus descansou. A gente viu no original hebraico, Deus descansou. Vimos no hebraico que Deus, além de descansar nesse dia, santificou esse dia, tá? Então isso é interessante, tá? Deus, ele santificou esse dia, abençoou e santificou esse dia. E Deus agora, lá no Êxodo 20, Deus dá esse dia como mandamento, como ordenança, a ponto de que não deveria ser quebrado. Pensando, é claro, a gente viu nos seres humanos e nos animais, no descanso deles, lembrando que esse povo que recebeu, saiu de uma terra onde ficou muitos anos escravo, então é um presente, uma dádiva de Deus esse sábado, lembrando que o sábado é um presente aí de Deus para esse povo, tá, uma dádiva, então esse povo recebe o sábado para guardar. E Deus, além de dar esse sábado, Deus inseriu esse sábado também nas festas solenes, marcando, tá, o início dessas festas solenes. Tá claro isso aqui? Pronto, ficou. Vamos partir para o segundo tópico, tá? A extensão do sábado no Antigo Testamento. Agora o que a gente vai ver aqui, como o título já diz, é como é que o sábado se estendeu, como isso continuou. Então quando a gente abre o Antigo Testamento, o povo guardou isso ou não? Em todos os tempos, todos os períodos ali, houve essa observação, o povo levou à risca essa questão. É o que nós vamos trabalhar aqui, esse é o ponto ainda. Vamos lá. O subtópico 2.1, ano de reflexão. O calendário do povo hebreu recebeu a inclusão do ano sabático, período que daria um ano de descanso à terra, após 6 anos de plantio. Então isso aqui está claro, gente. Como é que é a questão do ano sabático? Então, o povo quando entrasse na terra, lembrando que Levítico eles não estavam na terra ainda, tá, gente? Isso aqui Deus está antecipando o que eles fariam. Quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, nunca se esqueça disso aqui, ó. Quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então eles não haviam ainda fisicamente entrado. Estavam se preparando para entrar e Deus já estava falando o que fariam lá. Esse é o ponto. Então Deus fez o quê? Vocês vão entrar lá, vocês vão contar um certo período, vocês vão contar aí 6 anos, trabalho, aquela coisa toda. Apesar de que houve um descanso, um repouso da terra, que não é da lição aqui, e eu explico numa outra aula, ou se você vier um zap eu te mando isso aí também detalhado. Então, a ideia é que quando começou a se computar isso, a questão é o seguinte, 6 dias, 6 anos trabalhando tudo normal, aí o 7º ano era um ano de descanso. Essa é a ideia. Então esse 7º ano, haveria um descanso para a terra, tá ok? Então esse é o ponto que eu queria trabalhar. No ano sabático, que é esse ano, o 7º ano de descanso, tanto o proprietário da terra, quanto os empregados e animais, colheriam da novidade da terra, ou seja, do que se produzisse livremente. Então o que acontece? 6 anos normais, plantando, colhendo, na hora de colher, ceifando, com a foice ali, cortando, tudo normal. E levando dia a dia, juntando para vender. Aí, lembrando que a ideia é venda, né, troca, havia o comércio ali também entre Israel, então esse é um ponto interessante, não é só para se alimentarem no dia a dia, cada um na sua casa, mas havia o comércio, troca a gente coloca aí de alimentos, ouvia esse processo. Então Deus falou, vocês vão fazendo, levando tudo normal. Quando no 7º ano, não vão mais passar foice no plantio, não. Então vocês não vão mais cortar. O que é a ideia de passar foice? É a ideia de colher para guardar para comercializar. Então durante um ano inteiro não vai haver comércio desses alimentos. Vocês não vão lucrar com isso, não vai haver lucro por causa do que está plantado. Vai ficar plantado lá e o que cair ou o que vocês cair, deixa, e o que puder pegar, vocês vão pegar para matar a fome, a necessidade, vão comer por necessidade. Então, como faria? Não passaria mais a foice, pegaria com a mão, apontando o fato de se eu peguei com a mão, é para comer com a fome. Eu ia lá, pegava, quebrava, eu estou com a fome,
com fome, que peguei aquilo, quebrei e estou me alimentando daquilo, ok, gente? Então, esse aí é um dos pontos interessantes que a gente precisa entender e analisar nesse ponto. Eu estou vendo aqui a minha imagem, melhorou aqui porque eu estou com a clarabóia aqui em cima, mas deixa eu não me perder. Então, focando aqui. Isso igualaria o proprietário aos seus empregados e até mesmo os animais que se esforçavam por ela. Esse descanso levaria os filhos de Abraão a lembrarem que durante 40 anos não plantaram nem colheram no deserto. Então, a princípio, entraram na terra, plantar e colher, 6 anos. O 7º ano, não colhia. E quando não colher, lembrando que isso aqui não é algo absoluto não, tá? A ideia é que não colhiam para comércio, não colhiam para armazenamento, não colhiam para guardar, deixavam lá. Mas pintou uma necessidade, uma fome, acabou o que tinha em casa para comer, só tinha aquele lá que plantou, ia lá pegar o essencial, o necessário para se alimentar. Tá? Isso aqui é que a gente precisa ser dito para quem alguém não, acabe não entendendo o fato de que ficava olhando para com fome, morrendo de fome, olhando para aquele negócio lá que não podia colher, não. Pintou uma necessidade, colheria. Então, isso aponta para quê? Então, quem poderia colher? O proprietário lá, o trabalhador dele com fome, ou o empregado, claro, um trabalhador, um órfão, uma viúva, um estrangeiro que passasse por ali. Então, isso igualaria aquelas pessoas. Olha que coisa interessante. Igualaria, então não teria maior, menor, todo mundo, naquele ano todo mundo era igual. Todo mundo apontando para quê? Para que todos nós necessitando de Deus. Olha que coisa linda. Rico, pobre, alto, magro, gordo, branco, independente, todos necessitando, todos reconhecendo a necessidade da dependência de Deus. Isso é importante. Então esse descanso levaria os filhos de Abraão a lembrarem que durante os 40 anos não plantaram e nem colheram. Então outra coisa, além de igualar a todos, tinha uma segunda função que era o quê? Fazer esse povo relembrar. Durante 40 anos a gente não precisou plantar nada, Deus mandou maná, codornizes, água vinha da rocha, Deus nos alimentou, então fica lá apontando para quê? Para o fato de que Deus é quem cuida, Deus é quem zela, esse é o ponto, tá? Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui então, para não ficar preso nesse slide aqui. Semanas de anos de reflexão. Então a gente viu lá, lembrando que a gente viu o ano sabático, tá? Agora continuando aqui. Além do ano sabático, os hebreus deveriam observar ainda o ano do jubileu, comemorado a cada 7 semanas de anos, perfazendo 49 anos. No 50º ano, porém, a terra descansaria. Então, olha que coisa interessante. Além de se trabalhar a questão do ano sabático, o que é o ano sabático? Guarde isso aqui, ano, anos. Ou seja, que sentido? 6 anos normais, trabalho, colhia. 7º ano, descanso. Então, um ano de descanso, que é o 7º. Aqui agora a gente tem a questão do ano do jubileu, que é diferente. O ano do jubileu, então, apontaria para 49 anos, tá? Ligados aí, observando, é claro, também o ano sabático dentro deles, mas quando chegasse no 50º ano, a terra descansaria. Olha que coisa linda e gloriosa, por completo. E esse descansar não é só cessar de trabalhar, mas esse descansar é trazer as coisas ao curso normal. No ano do jubileu, seriam anistiados os que estivessem endividados. Então, se alguém devia alguém, uma dívida, eu devia alguém, minha dívida era perdoada naquele momento. Os que haviam hipotecado suas terras recebiam de volta sem encargos. Então, se eu coloquei uma terra minha, coloquei algo lá, hipotequei, então era me dado aquilo sem que eu pagasse nenhum juros com relação àquilo. Os que foram vendidos como escravos se tornariam livres. Então, se de repente eu contraí uma dívida muito grande, não tinha como pagar, então eu me vendia, eu me dava como escravo para alguém, para viver com essa pessoa lá por causa da dívida que eu contraí. Então, o que acontece nesse ponto aí? Nesse momento, então, eu era liberto, tá? Não era mais tido como escravo. Nenhuma propriedade pertencia definitivamente ao seu dono. Então, eu herdava uma terra naquele ano. Então, se eu herdasse uma terra, eu abria mão daquela terra que eu herdei. Então, olha que coisas tremendas aí aconteciam. Então, tudo isso apontando no ano do jubileu para o sábado. Então, focando ao 7. A ideia, aqui não é mais só o sábado, mas a ideia do número 7, apontando para a questão do dia, o sábado. Olha que foco importante. Então, a gente vê que Israel deveria observar esses preceitos, observar essas questões. Continuando aqui. Aí a gente vai ver que houve essa observação ou não. Agora a gente começa a ver se houve ou não. Em que tempos? Nos tempos de Amós, a gente vai ver uma coisa. Observa-se que os proprietários das terras eram tão gananciosos que sequer suportavam guardar o sábado comum. Então, no tempo de Amós, é claro que Amós está falando, profetizando contra ali a nação, Israel, no sentido de eles estarem prevaricando contra Deus, mas havia gente ali voltado muito para a ganância naquela região, naquele tempo ali, né? A ganância falava muito. Então, pessoas faziam de tudo para furtar, para tirar o pobre do pobre, e pessoas estavam ansiosas já para ir lá e tomar e ter mais, enganavam as pessoas. Então,
A gente errava na balança para poder ficar com a prata da pessoa, pesava coisas de maneira diferente para poder colocar menos, a pessoa comprava um efa e ele botava menos de um efa. Então, a ideia básica é o quê? O que nós queremos atender com Amós aqui. E eu vou ler Neemias e explicar os dois. Nos tempos de Neemias, os comerciantes não respeitavam o sábado, antes pisavam uvas nos lagares, traziam jumentos carregados de feixe, comercializavam vinhos, uvas e figos e até estrangeiros participavam da feira. Então, resumindo, no tempo de Amós, os gananciosos ludibriando o povo, tá? Enganando o povo, tá? Nessa questão aí, esperando chegar o sábado, eles não aguentavam, eles usavam o sábado em vez de guardar e buscar e voltar um dia para Deus. O povo no tempo de Amós ali, muitos estavam comercializando, vendendo e além de fazer o que não devia, que era trabalhar no sábado, ainda trabalhava para o mal naquele momento do sábado, fazia coisas ruins. Já no tempo, os gananciosos, já no tempo de Neemias também o povo fazia feira livre, aberto. Então, resumindo, o que a gente quer chegar com isso, gente? Isso aqui são só exemplos dados pelo comentarista para poder mostrar-nos que nem todos observavam, sabe? Então, essa prescrição não foi levada à risca por todos lá no Antigo Testamento. Então, não era algo absoluto. Nem todo mundo, ainda que o mandamento fora dado, ainda que tivesse penalidades, né, terríveis, como a morte, a pior de todas, para o que assim fizesse, ainda assim havia pessoas que não observavam isso, pessoas que não atentavam-se para isso. Então, nem todos, resumindo aqui, nem todos, por isso o abuso ganancioso, nem todos observavam o sábado. Tá? Havia pessoas que quebravam os preceitos, quebravam essas leis. Tá? Esse é o ponto a entender. Então vamos lá, gente. Ficou claro o segundo tópico, tá? A gente viu. Então a gente entendeu aí como isso trabalhou no Antigo Testamento, ligado à questão das festas e coisas do tipo, coisas mais. Como Deus acrescentou aí a questão dos anos, né? Como se vivia na terra, como o sábado influenciava a vida na terra, ano sabático, ano do jubileu e coisas do tipo. E vimos também que nem todos guardavam, pessoas gananciosas, ambiciosas, pessoas não atentavam para a guarda do sábado. Agora o que a gente vai ver aqui, o terceiro tópico, o sábado no Novo Testamento. Gente, o que eu havia dito lá no início da aula. Então a gente aproveitou bem, eu quero crer que aproveitou bastante a aula para falar a respeito da questão do sábado instituição, questão do sábado entrega, questão do sábado início, porquê do sábado, a razão pelo qual se deu o sábado, como o sábado foi trabalhado no Antigo Testamento. A partir de agora a gente vai ver essa questão do sábado no Novo Testamento. Então vão haver outras implicações, tá? Então aquelas perguntas que foram deixadas, tipo, é para guardar sábado ou não? O que a igreja hoje, a maioria, tá? Nem todos, mas a maioria não guarda o sábado, mas atenta para o domingo. Essas perguntas, gente, agora aluno aí na sua EBD, agora professor aí, podem ser trabalhadas a partir desse tópico. Esse tópico ele foi deixado para que a gente trabalhe e entenda melhor essa ideia, a fim de que não atrapalhe lá o restante da aula. Esse é o ponto que você deve conduzir e trabalhar para que a sua aula seja uma aula abençoadíssima. Tá? Então é o que eu vou estar fazendo aqui agora, a partir de agora. Então eu vou trabalhar, gente, como está claro aqui, o sábado no Novo Testamento. Então vou analisar texto do Novo Testamento e trabalhar a ideia do sábado no Novo Testamento, entendendo o fato de que isso é para nós hoje e quais são as implicações que trazem para nossos dias, tá? Ok? Então vamos lá, vamos embora comigo aí. O sábado no Novo Testamento. Referindo-se ao Antigo Testamento, cuja orientação está baseada totalmente na lei, guarda isso aí, Jesus deixou claro que a lei e os profetas duraram até João o Batista. Lembrando que o comentarista citou, muito bem colocado aqui, o Batista, porque o nome dele não era João Batista, tá, gente? Saindo um pouquinho para voltar para a aula. O nome desse homem nunca foi João Batista, João com sobrenome, não. A ideia era João ou Batista. Por quê? Porque naquele tempo bíblico, pelo fato das pessoas terem um nome idêntico e não se utilizar sobrenomes como se utiliza hoje, né? Joaquim da Silva, tal, não sei o que lá e tal, como no meu caso, Fernando Aquino. Fernando é meu nome, Aquino é o sobrenome, e tem mais um pouquinho aí, não é só Aquino. Então o que acontece? O que a gente entende aqui a princípio é que Batista foi algo dado para mostrar o que ele fazia, pelo que mais ele era conhecido. Então, se suponhamos que eu morasse lá, Fernando, aí tinha 200 Fernando numa cidade só. Então que Fernando então tinha o Fernando Pedreiro, Fernando Pintor, Fernando Padeiro, Fernando Pastor. Então a ideia é essa. Então a gente atrelava esse substantivo, essa ideia para explicar, para a gente entender melhor quem é essa pessoa. Então João o Batista. Então o Batista porque ele batizava. João que batizava. Então a gente então é o João lá que batiza lá em Enon, no Rio Jordão. Então sei quem é o João. Então o nome dele não é João Batista, é João o Batista. Voltando aqui para a aula, é claro. A ideia básica é entender que a lei, né, como nós conhecemos, não é que ela só foi, que ela deixou de existir. Gente, vamos entender uma coisa. Há muitos preceitos dentro dessa questão da lei que foram alterados com o tempo, trabalhados ali. Eu não diria alterados não, tá? A lei está lá, está na Bíblia isso aqui, está na Torá, como os judeus dizem, né? A Taná, como diz também a Bíblia, está lá.
Mas com o passar dos anos, os fariseus e outros grupos, né, acabaram criando algumas inserções dentro da lei, da maneira como se observava, nos detalhes, nas minúcias da lei, tá? Então, tipo assim, exemplo, há uma parte lá que dizia que não podia acender fogo, mas a quantidade mas a ideia é que poderia acender fogo assim, um fogo rápido, ou não podia acender fogo demorado. Então, questões como essa aí, questões mínimas, detalhes dentro da lei, os fariseus trabalharam a ponto de tentar explicar esses pontos para trazer para o cotidiano. Então, esse é o ponto. Mas a ideia é que até João Batista, todo esse processo da lei, ele foi. Nesse sentido, ou seja, vemos que o mestre reinterpretou a lei que estabelecia o dia do descanso, afirmando que o sábado foi feito para o homem, não o contrário, tá? Então, vamos entender isso aqui. Eu acho que eu vou pegar alguns textos aqui, eu não sei como é que o comentarista colocou, e vou trabalhar essa linha para você entender. Então, a princípio, Jesus, a pessoa de Jesus, ele veio para cumprir a lei, tá? Então, cumprindo a lei, Jesus agora instaura para nós aqui algo que nós conhecemos como a graça, o período da graça, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso aqui, eu creio que você compreende bem. Então, vamos trabalhar isso dentro dos pontos bíblicos, do texto bíblico do Novo Testamento. Então, um texto que vai trabalhar muito isso aqui é a referência que foi dada lá. Você viu aqui, ó, Marcos 2, 27. E eu estou com a Bíblia aberta nesse texto, então eu vou usar a Bíblia para a gente poder ganhar tempo aqui. Então, vamos lá. A ideia básica é o quê? A partir do versículo 23, né? Capítulo 2 de Marcos, verso 23 a princípio. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, e eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse, que é o que a gente vai trabalhar agora: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Gente, vocês conhecem bem essa história? Eu acho que tem um slide lá na frente que fala, mas como eu não me recordo, ele está lá na frente, eu quero me antecipar. Quando for, eu pulo ele. Então a ideia básica é que Jesus estava ali com seus discípulos, os discípulos no dia de sábado, com fome, foram até uma plantação que ali havia, e com a mão, perceba isso, os discípulos não se muito de foice para arrancar, mas eles com as mãos pegaram o necessário, o essencial para comer, e foram comer, se alimentar por causa de fome. Os fariseus, vendo isso ali, está aqui o verso 24, começaram a se irar com aquilo e começaram a questionar com Jesus: por que seus discípulos estão fazendo isso? Dia de sábado eles estão pegando, aí, comendo, aí, tirando, ou seja, quebrando e trabalhando no sábado. A ideia básica é que Jesus falou: não, aí a gente vai entender isso aqui, ó. Mas disse Jesus: nunca lestes o que fez Davi? Então o que Jesus está trabalhando aqui? A princípio, os fariseus estão questionando Jesus por causa da ação de seus discípulos. E Jesus agora remete lá ao texto de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 21, né? Quando Davi, ele fugindo de Saul com seus homens, né? Estava ele e seus homens fugindo de Saul, ele foi até o sumo sacerdote, chegando lá o sacerdote, ele então, o sacerdote estranha a chegada dele, já questiona, sabendo quem Davi era, sabendo que ele fugia de Saul, toda aquela confusão que estava acontecendo, ele perguntou por que Davi estava... Então Davi meio que falou: olha, eu estou aqui a serviço do rei Saul, eu estou aqui meio que, tipo uma espécie de espião, vendo alguma coisa que está acontecendo aí. Então eu estou investigando algo. Davi quis passar a ideia. Então, e perguntou: não tem nada para comer aí, não? O sacerdote falou: de comer aqui só tem os pães da proposição. E você sabe que os 12 pães da proposição só deveriam ser comidos pelo sacerdote. Ninguém mais os comeria. Mas ainda assim, o sacerdote deu para Davi os pães da proposição, na qual só o sacerdote comia, e os homens de Davi comeram aquele pão para matar a fome, saciar a fome. Então Jesus utilizou isso, olha lá que coisa. Então nesse sentido aí, o sacerdote não deveria ter morrido pelo que ele fez, e também os que comeram do pão que não deveria comer, mas ainda assim foi perdoado, e os fariseus conheciam muito bem isso, tendo Davi como um herói da nação, eles conheceram muito bem isso e ficaram quietos. Então o que ele quis passar? A princípio, a gente pode não agarrar aqui no slide 20, é entender a princípio que o que levou o sacerdote a dar aquele pão àqueles homens, e o que levou aqueles homens de Davi, por conseguinte, Davi e seus homens a comer e pedir aquele pão, era a fome, a necessidade. Se eles não comessem, eles morreriam de fome, inanição. Então, o amor falou mais alto. O sacerdote, sabendo que ainda assim não era próprio de se fazer, mas não olhando para isso, olhando para a vida de Davi, a vida de seus homens, o amor para com o ser humano, foi lá e deu. E Jesus está dizendo que é a mesma coisa.
Então, mostrando para que os fariseus não deveriam olhar para esse ponto, esse fato de que uma ordenância, um dia, um mandamento, no caso no sentido de uma lei, algo cerimonial que deveria ser guardado, à risca, não, mas que a vida dos discípulos, a alimentação de Jesus com seus discípulos, saciar a fome de quem tem fome é mais importante. Agir com benevolência, agir com amor para alguém que necessita, ajudar, auxiliar o necessitado é mais importante do que, muitas vezes, analisar a questão religiosa. Então, pessoas que, em nome da religião, querido, não amam as pessoas, criticam, perseguem, falam mal. E a gente tem que analisar que o amor que é o principal dom de todos, o dom do amor, amar as pessoas. Então deve haver amor. Então Jesus focou nisso, e calando esses homens. E há um texto, não esse de Marcos, mas que mostra que Jesus ainda chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque dia de sábado, mesmo guardando lá, e mesmo eles não colhendo lá, cortando a espiga, como seria o caso ali, mas eles também, quando os animais dele estavam com sede e fome no sábado, eles iam lá, saltavam os animais que estavam presos, levava até o lugar para comer, botava água lá, ia lá, pegava água, tirava água, botava perto dos animais, ou seja, ele cuidava das coisas deles, que pertenciam a eles, os animais dele, os animais que davam lucro a eles, mas isso não poderia ser feito a um ser humano por amor, não poderia exercitar o amor. Então essa é a ideia basicamente, eu não sei se foi claro aí, mas essa é a ideia basicamente, pelo fato de Jesus ter repreendido esses homens. Então vamos continuar aqui. Aí com base nisso eu trouxe aqui para a gente, lembrando que dessa vez eu não vou ler de novo, está completo aqui o grego nem o hebraico, mas para ganhar tempo. Então a gente tem aqui, para nós o que importa é isso. Então vamos lá. E Jesus disse, e dizia a ele, então Jesus quem disse a eles aqui, tá? Tá vendo aqui, então a gente não está grifado, mas está aqui, o sábado, sabaton, ou savaton, como alguns pronunciam, savaton, então você fica à vontade, savaton, sabaton, a ideia não é aula de grego não, então savaton, ou sabaton, o sábado, o sábado, então diaton, ou diaton, dia, por causa, ton, antropon, tá? Homem, egeneto. Então, to sábaton, diaton, antropon, egeneto. O sábado, por causa do homem, foi feito. Então, a ideia que Jesus diz passar o quê? Que é o nosso foco aqui. O sábado é que foi feito, tá? Por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se você quiser, de repente, tentar entender isso ou explicar de maneira mais clara, ser mais didático com os seus alunos, é uma questão, é uma regra simples. Vamos pegar o dia da criação. O homem foi criado que dia? Sexto. E o sábado, sétimo, dia seguinte. Então, perceba que Deus não fez o homem e disse, Deus criou o sábado, Deus faria um dia e disse, o homem viesse depois desse dia, Deus falou, que te criei para você guardar e observar esse dia. Não. Então, por causa do homem que já havia sido criado, Deus criou o sábado. A ideia é essa, Deus deu esse dia de descanso para esse homem. Tá? Então essa é a ideia que Jesus quis trabalhar. O fato de a gente entender que o sábado, sim, esse descanso, sim, esse repouso, sim, essa parada, sim, tudo isso veio por causa do homem. Mas o homem não veio, Jesus não criou o homem pensando, Deus, né? A gente fala Deus, Jesus, você está Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, a Trindade, o Gênesis 1:26, façamos. Então. Mas Deus não fez o homem por causa desse dia sábado, mas fez o sábado esse dia por causa do homem que ele havia criado. Esse é o ponto para se trabalhar. Então, está aqui os demais grego, como já disse, vocês não vou ler, mas a tela está aqui parada, você pode dar um pause e assistir e ver, caso você queira entender melhor. Então, a ideia básica é entender que o sábado, que foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por isso, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, esse é o ponto. O Senhor, ele, de todas as coisas, inclusive do sábado. Continuando aqui, vamos lá. O 3.1. Jesus foi cumpridor da lei. Os opositores de Jesus jamais acharam nele qualquer pecado ou algo que pudesse incriminá-lo. Seus oponentes, todavia, tentavam julgá-lo pelo modo como ele e seus discípulos lidavam com o sábado. Para os detratores do mestre, a guarda do sétimo dia era mais uma questão ritualística do que uma forma de gozar um benefício que visava a reposição às energias após uma semana de trabalho. Então ele se preocupava mais com a questão ritualística, mais com a questão em si de observar esse preceito, tá? Do que com o preceito em si, do que o dia em si, do que o descanso em si, do que o homem em si, do que o repouso em si, do que o que há por trás de Deus ter instituído esse dia, tá? Eles focavam mais na questão religiosa. Olha aí, isso aí já foca muitas linhas que eu não quero trabalhar aqui, mas você já pegou aí. Jesus não tinha qualquer dificuldade com o sábado, até porque, sendo judeu, estava acostumado com essa prática desde a mais tenra idade. Então, isso aqui, gente, o sábado não era algo novo para Jesus, não. Jesus
além de ser Deus, ainda assim vivendo aqui como um homem desde pequeno. Jesus sempre observou, sempre guardou, isso fazia parte da vida dele. Jesus tinha ciência, tá, do que era o sábado, do que representava o sábado. Não tinha essa dificuldade. O que incomodava o Salvador, então o que deixava Jesus incomodado, não era a validade do sábado, mas o legalismo tão ardorosamente defendido por aqueles que o perseguiam. Então, o que entristecia Jesus quando ele era interpelado por causa do sábado, não era a risca que os homens seguiam, o amor, né, pela lei de Deus, por obedecer. Não. Eles focavam mais para uma questão religiosa, uma questão ligada ao status dele, à vida deles, o dia a dia dele, do que amor. Eles não faziam geralmente pensando no próximo, e pensando somente em si. Então isso entristecia Jesus. Tá? Isso fazia com que Jesus ficasse ali, ó. Então esse era o ponto, tá, gente? Então Jesus não, sempre trabalhando a ideia, querendo mostrar para nós que acima do sábado ou de alguns outros mandamentos ligados à lei, está o amor. O principal de tudo é o amor. Porque se eu amar, eu vou guardar, eu vou fazer as coisas pensando no próximo, pensando em mim, pensando em Deus. Ou na ordem que você quiser colocar, em Deus, em mim, no próximo. Mas a ideia é essa. Tá? Então o ponto-chave é isso aqui. Então eles sempre tentavam algum ardil para pegar Jesus. Eles sempre criavam uma estratégia, um estratagema para ver se Jesus caía. Mas glória a Deus, que aleluia, Jesus, que maravilha. Outro ponto, as acusações que Jesus e seus discípulos sofriam. Acho que foi o que eu falei então lá, né? Certo sábado, enquanto Jesus passava pela seara, seus discípulos colheram espigas. Os fariseus reclamaram deles. Afinal, era sábado. Jesus respondeu-lhes com um fato histórico. Ele lembrou-lhes de quando Davi, para alimentar-se e dar de comer a seus homens, não se furtou de comer dos pães da apropriação, como está aqui, né? Mas é ponto da proposição, que eram consagrados ao Senhor. Então a gente já viu isso aqui claramente, eu já expliquei esse slide. Se eu tiver de pincelar alguma coisa aqui é essa, só ratificar o que eu já disse. Gente, a base principal aqui, o que motivou o sacerdote, como que motivou também Davi e seus homens, né, uns a comer e o outro a dar de comer, foi o amor, foi o cuidado, o zelar pela vida, o manter a vida, e esse deve ser o nosso foco. Por conseguinte, também lá, o que os fariseus deveriam ter visto e pensado, eles deveriam ter agido como o sacerdote agiu. Quando viu os discípulos comerem, ele viu que, olha lá, estão comendo para se alimentar, que coisa linda, bom, que maravilha, tá? Então, para que eles não morram de fome, eles estão se alimentando. Mas não foi isso que aconteceu, a gente viu isso com mais clareza nos slides passados aí. Então, tá bem explicadinho isso aqui, você pode trabalhar com seus alunos a ideia de que o que importa, o maior não é o legalismo, é o amor, tá? Que foca maior. A preocupação com o próximo, a preocupação com a vida, primar pela vida, a princípio. Jesus cura no sábado. Então, vamos lá. Jesus curou uma mulher que andava curvada, havia 18 anos em uma sinagoga no dia de sábado. A gente já leu esse texto aqui, eu creio que você já leu. O texto diz que Jesus, ensinando na sinagoga, havia ali uma mulher, ele chamou aquela mulher, pôs aquela mulher no centro e curou ela ali. Então muitas coisas ali aconteceram. Então a ideia é entender que Jesus curou no sábado. Jesus curou um homem hidrópico num sábado e foi recriminado, como sempre, pelos doutores da lei e pelos fariseus. Então, mais uma cura realizada no sábado. Jesus curou o paralítico de Betesda no sábado. Prova disso é que ele saiu andando, carregando a cama, e os que encontraram ele no caminho, vendo com aquela cama na cabeça, o pararam, e os fariseus, houve uma grande discussão com ele pelo fato de ele estar carregando aquela cama no sábado, algo que era ilícito fazer. Então, a princípio gente, Jesus trabalhou no sábado. Em que sentido? Não é que Jesus não trabalhou para si próprio no sábado. Isso que é importante, gente. Não trabalhou para bel prazer, não trabalhou para ele no sentido de ganhar, granjear coisas para ele, lucrar. Jesus não lucrou. Nesse sentido que eu quero chegar, não foi questão financeira, é questão de ambição no sábado. Jesus praticou o amor. Essa cura dessa mulher foi por amor. Jesus, por amor àquela alma, aquela mulher, a curou no sábado. Jesus, por amor a esse homem hidrópico, o curou no sábado. Jesus, por amor àquele homem sofrendo há 38 anos. Meu Deus amado, por amor. Então, olha aí, o amor é maior do que a ritualidade, do que a cerimonialidade, do que, se é que existe essa palavra, do que essa questão ritualística, do que o legalismo. O amor excede o legalismo. Isso a gente precisa entender, tá? Fica claro nessa lição. Continuando então. Então vamos ver o seguinte, gente, aguarda o domingo aqui e a gente começa a trabalhar. Então até aqui a gente viu que realmente, enquanto Jesus ali vivo, enquanto não havia morrido e ressuscitado na cruz do Calvário, continuou essa vigência do sábado. Para isso serviu esse primeiro ponto aqui, dentro do terceiro tópico. Até a gente trabalhou aqui, até o slide passado, foque isso.
o sábado ainda continuava, mas o amor prevalecendo, Jesus curando, cuidando no sábado, ok? Tá claro isso aqui. Mas agora surge um ponto aqui, a partir do slide 25 aqui que eu coloquei, a partir de agora, nesse vídeo, surge um ponto. E o domingo, gente? Onde o domingo entra na história. Então é a partir daqui, professor, meu querido professor aí de EBD, aluno abençoado aí, superintendente, homens e mulheres de Deus, a partir daqui começa a questão do domingo. Então vamos lá, guarda do domingo. Os cristãos escolheram o domingo como o dia do Senhor, porque além de não haver qualquer orientação para a guarda do sábado no Novo Testamento, neste dia, domingo, no caso domingo, nosso Senhor ressuscitou. Então, gente, vamos analisar o seguinte. A gente percebe que a maioria dos cristãos hoje não guarda o sábado. Não atenta para essa observância de guardar o sábado, tá? A maioria dos cristãos hoje, a maioria, tá? Não estou dizendo todos, vou foco a dizer maioria, reforço aqui, observa o domingo. Então, por que e alguns às vezes têm essa dificuldade de entender? Mas, peraí, quem está observando o domingo não está quebrando o sábado, não? Não está quebrando uma lei de Deus, não? Primeiro, gente, um dos pontos que levam alguns a atentarem para o domingo. O primeiro ponto e há outros que não atentam para domingo, segunda, terça, a ideia não fazem dissensão um dia. Todos os dias são para Deus, né? Existem N pensamentos com relação a isso. Mas já que o foco da lição citou domingo, então eu vou trabalhar domingo aqui. Então por que muitos atentam para o domingo? Porque não encontram no Novo Testamento algo ligado da parte de Jesus, da parte de Deus, da parte de Ciro, da parte dos apóstolos, da parte da igreja, algo focado para a igreja, como um mandamento, uma ordenança para que se guarde o sábado, para que se observe o sábado. As demais coisas a gente sempre vai achar, não matar, não furtar, não adulterar, tudo isso, todas as cartas, o Evangelho, cartas paulinas, epístolas gerais, a igreja, tudo isso mostra que matar, tudo isso são mandamentos no que tange a questão moral, está ligado ao comportamento, à moral do homem. Então, o homem moralmente, o homem que comete esses erros, então ele é um homem moralmente iníquo, pecador, errado. Então, isso transgride, quebra preceitos morais de Deus. Então, se a gente fizer isso. Mas, quanto ao sábado, a gente não percebe isso. Primeiro, se o sábado fosse uma questão moral, então Jesus não teria defendido os seus discípulos por terem lá e pego aquilo no sábado. Então, ficaria um negócio, já que é uma lei moral, uma coisa moral, algo que é moral, entenda, é imutável, com o passar do tempo não muda, é inalterável. O que é moral era errado ontem, é errado hoje e será errado amanhã. O que é moral para certo era certo ontem, é certo hoje e continuará sendo certo amanhã. Isso não muda. Então Jesus ele vai mostrar-nos que essas palavras de Jesus nos dão a entender, a partir dessas palavras nós passamos a entender que o que tange sábado é uma questão mais ligada à área cerimonial do que moral. For a moral, Jesus não deixava nenhum discípulo chegar perto daquela espiga. E muito dificilmente ele curaria alguém no sábado, até mesmo pelo fato de as pessoas não entenderem, interpretarem bem isso. Então, fechando aqui esse ponto. A ideia é que a gente não encontra nada como lei, mandamento, preceito para o sábado. A gente não encontra. Aquilo que é dito como lei de mandamento lá no Antigo Testamento, a gente vê se repetir no Novo, diversas vezes. Matar, furtar, adulterar, tudo isso. O próprio Jesus falou no Sermão do Monte sobre isso. Mas Jesus não fala nada sobre o sábado como mandamento no Sermão do Monte. Paulo, em suas epístolas, nada o fala. Pedro, João, os apóstolos, a gente não vê isso no Novo Testamento. Então, um dos motivos, a princípio, é esse. A gente não vê nada ligado à orientação da guarda. A gente ser, por Deus, orientado a guardar o sábado. A gente não vê. E segundo ponto, um outro ponto que muitos nos fazem muito observar o domingo, é o fato de que nesse dia especial, o domingo, ou se você não quiser chamar de domingo, mas o primeiro dia da semana, lá na Bíblia, era um dia que Jesus ressuscitou. Então isso aí para nós já é um ponto interessantíssimo. Deixa eu trabalhar com você isso aqui para clarear. Vamos lá. Então eu tenho aqui o texto grego, João 20, verso 1, é claro que eu não vou colocar o verso 1 aqui inteiro porque não daria tempo, mas no início lá do João 20, o que está dizendo lá? Aí ó, TD, tá vendo? Tedemiaton sabaton, Tedemiaton sabaton. Então a gente tem aqui ó, Tedemiaton sabaton, o sabaton, Tedemiaton sabaton. O que quer dizer isso? Vamos em português, né, por favor. Vamos lá. Então, ton, ou te, melhor dizendo, te, no, de, tá vendo? De mia, primeiro dia, tá? Mia, primeiro dia. Ton, da, sabaton,
semana. Lembrando que essa palavra sabaton tanto era sábado no grego, está no grego koiné, que é o grego bíblico, kini, como alguns pronunciam, como também a mesma palavra usada para sábado, um dia, da semana, o sétimo dia, como também era usada para semana, ok? Então a mesma palavra lá. Então o que está dizendo ali? No primeiro dia da semana. Então que dia que Jesus vai falar da ressurreição, quando Maria Madalena foi no sepulcro, a ressurreição de Jesus, quando é que começou isso? Está claro, João 20, verso 1, no primeiro dia da semana. Então está aí o grego, o texto original, caso alguém duvide, né? Alguém pode dizer, alguém que é voltado para o sábado, não sei, mas não está dizendo que foi o primeiro dia. Tá aqui o texto original grego, tá? Tedemiaton sabaton, no primeiro dia da semana. Continuando aqui, os argumentos apostólicos pelo domingo. Então, a gente viu que, primeiro ponto, nada de observância no que diz respeito ao sábado, não tinha. Segundo, foi esse dia em especial que Jesus escolheu ressuscitar nesse dia. O dia escolhido para a ressurreição de Jesus. Que Deus Pai ressuscitou Jesus nesse dia. Poderia ter sido no sábado, mas não foi. Foi no domingo. Ou, se não quiser falar domingo, primeiro dia da semana. Isso é claro, isso é evidente. Vamos ver aqui então. Então, outro ponto. O culto principal da igreja primitiva acontecia aos domingos. Outro motivo pelo qual alguns observam a questão voltada para o domingo e não o sábado. Porque o culto principal da igreja primitiva acontecia aos domingos. A gente tem geralmente um culto principal, alguns têm como culto de ceia. Vamos ver isso aqui? Olha lá na Bíblia aí, ó, versículo bíblico. No primeiro dia da semana, olha aí, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar. Ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo estava fazendo uma coleta entre os irmãos lá, para levar essa coleta para Jerusalém, para os irmãos necessitados, passando lá a ferrenha perseguição em Jerusalém. Então, Paulo diz para os coríntios, para que guardassem no primeiro dia da semana. Então, seria o quê? No culto. Então, nesse culto aí, os irmãos aproveitariam o momento de culto e guardariam naquele momento, tá, as ofertas para ajudar, né, a levar lá para Jerusalém, as coletas, como Paulo diz. Mais um motivo aí. Então, havia culto, o culto no domingo. A gente não vê o culto da igreja. Lembrando que aqui não é sinagoga, nem judeus, não. Igreja, cultuando domingo. Outro exemplo. Paulo, o apóstolo aos gentios, celebrou a ceia do Senhor em Troade, num dia de domingo, ou seja, no primeiro dia da semana. Então, o culto de ceia, Paulo celebrou, foi que dia da semana? Foi domingo? Isso é verdade? Está no texto original? Vamos ver isso aqui. Pelo menos o texto bíblico português traz. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, Paulo está lá pregando num culto de ceia. E que dia foi esse culto? Que dia da semana? Primeiro dia da semana, a saber, domingo. Então, olha aí, mais uma vez, um domingo sendo observado. Então, a igreja cultuava domingo, ceia realizada no domingo. Há quem acredite que a ceia era semanalmente, todo domingo havia ceia, né? É uma crença que se tem no que tange a igreja primitiva, mas deixa isso para uma outra aula, que a gente hoje ceia de 30 em 30 dias, mas lá era semanalmente, uma vez por semana. Vamos ver isso aqui. Lá em outras aulas eu explico isso melhor, que não é assunto aqui. Então, outro ponto. Paulo, preocupado com o fato de os Gálatas não terem compreendido que o Evangelho isenta-nos do pacto estabelecido entre Deus e os filhos de Abraão, escreveu-lhes uma carta, dizendo que quando eles ainda não conheciam a Deus, guardavam dias, e meses, e tempos, e anos, nomeando essa prática de rudimentos fracos e pobres. Então, Paulo, gente, a gente sabe que a epístola aos Gálatas foi escrita num período complicado. Por quê? Porque a igreja da Galácia recebeu a palavra. Tempos após Paulo ter saído, um grupo de judaizantes, ou seja, judeus, que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que ainda não haviam abandonado as práticas ligadas à lei, foram lá e começaram a disseminar a ideia de que a salvação não era só no que tange graça de Deus, no que tange o sacrifício de Jesus, não, pelo sangue de Jesus, mas se não se observasse os rudimentos da lei, não se observasse as práticas ligadas à lei de Moisés, a pessoa poderia perder a salvação, tais como circuncisão, guarda de dias, luas novas, festas, as 7 festas, os sábados. Então, eles queriam fazer com que os irmãos da Galácia voltassem para esse ponto. Até os gentios que não conheciam, os judeus que haviam abandonado e os gentios que estavam ali na Galácia tinham que guardar esses preceitos da lei de Moisés, senão não haveria salvação.
Então Paulo escreve para eles. E num dado ponto, Paulo agora, estranhando essa atitude dos irmãos que já receberam o evangelho, mas tão depressa largaram o evangelho para se voltar para o judaísmo, então Paulo vai chamar, nesse momento, nessa conversa, essa ideia de que eles estão, que antes deles receberem a Cristo, antes de se tornarem cristãos, ter o evangelho, eles tinham essas práticas, assim, dias, né? No caso dias, Paulo fala de sábado, então dias ali aponta para o sábado, meses, essas questões de festa, todo esse processo aí, então anos, guarda ano de sábado, todo esse negócio aí. Então esses rudimentos, Paulo chamou os rudimentos de rudimento fraco e pobre, então está aqui no grego, ó, tá vendo? Fraco e pobre. Os rudimentos, a tradução vai estar elementos, mas é a mesma coisa. Então, isso aqui é só para mostrar no grego que está lá a palavra fraco, tá vendo? Asten, ou astene, no caso, mas seria isso aqui, ó. Astene, ou astene, acho que é isso. Deixa eu confirmar, lendo, não chegando bem. Isso, desculpa. Tá aqui, ó. Tá astene. Lembrando que astene, é claro, vem de asteneia, fraqueza. Então, asteneia no grego é fraqueza. E astene, isso sim, eu não acho, mas agora eu tenho certeza que é isso. Astene, fraqueza, tá? Dando a ideia de fracos. Então, o que Paulo está dizendo é que esses rudimentos, toda essa linha, não era algo forte, sólido o suficiente. Então, o evangelho por si só tinha a força necessária. Esse é o ponto. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, sangue derramado, todo o plano de salvação, não era necessário mais se voltar a essas coisas, fracas e pobres, como Paulo chamou. Caminhando aqui para o final, né? Vamos lá. Na igreja de Roma, houve uma discussão sobre alimentos e calendários. Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e a se respeitarem mutuamente. Então, houve um problema lá, Paulo fala de crentes fortes e crentes fracos. Então, Paulo orienta os irmãos a acabar com essa guerra. E como seria isso? Deixar de analisar esses pontos, deixar de brigar por pontos ligados à lei, rudimentos antigos, coisas antigas ainda. Outro ponto, Paulo foi ainda mais veemente quando tratou os crentes de Colosso. Ele estava livre do entendimento de que o dia do descanso teria de ser necessariamente no sábado. Então Paulo mostra-nos, escrevendo aos Colossenses, e eu vou ler com vocês aqui, que eu creio que os slides estão acabando, a gente ganha com isso o tempo para ler. Então deixa eu abrir aqui a minha Bíblia com vocês, lembrando que eu estou aí fechando, né, e fechando já agradecendo a vocês pela compreensão, pela paciência até aqui, ter estado conosco, acompanhando esse texto, e eu vou ler aqui Colossenses 2, 16 e 17, tá, para a gente poder trabalhar isso aqui. Vamos lá, diz assim, 16... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, grave isso aqui, ou da lua nova ou dos sábados. Então ninguém vos julgue por causa disso, Paulo diz, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Todas essas questões ritualísticas, ainda que prescritas lá no Antigo Testamento, ainda que observadas no Antigo Testamento, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, Paulo mostra que eles deveriam entender que tudo aquilo apontou para isso, apontava esse sábado, essas luas, esses dias, essas festas, tudo isso apontava para a vinda, por conseguinte, a morte e a ressurreição de Cristo, para que daí Cristo instaurasse, tá, a igreja, edificasse, como ele mesmo disse, a igreja. Então isso são sombras, gente, sábados e questões dessas com sombras, tá? Como Paulo disse, que são, verso 17, sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, a saber, a igreja. Ninguém, tá vendo? Verso 18, vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, outros pontos aí eu não vou nem entrar. Mas a ideia básica é o quê, gente? Então sábado é o quê? Para nós entender. Então olha a série de coisas que levam as pessoas para o domingo. A gente viu lá, primeiro, não há nenhuma ordenança para a guarda do sábado, nada prescrito diretamente para isso, como lei, como mandamento. Segundo, Jesus ressuscitou aí no primeiro dia da semana, a saber, domingo. Terceiro, a igreja cultuava no domingo. As coletas que Paulo falou, faz aí no domingo que vai ter o culto aí, no primeiro dia da semana, aproveita esse momento aí para guardar. A ceia do Senhor é celebrada no domingo. Então estou usando só questões bíblicas aqui. Há quem diga também que a história, né, livros de historiadores, que eu não vou falar aqui por completo por não ter essa fonte, não poder te passar aqui, mas eu posso pesquisar e você entra em contato conosco, mas há historiadores do primeiro século que mostram que a igreja reunia-se sim no domingo e não no sábado. Tá? Então a gente precisa entender e ver isso aqui, a sombra. Por isso aqui, não estou dizendo, com isso eu não estou fazendo domingo ou sábado, você entendeu? Eu estou tentando trabalhar a linha como o comentarista trabalhou, sem parcial. Só explicar o porquê do sábado, o porquê do domingo, porque uns guardam o sábado, porque outros não guardam, porque uns guardam o domingo, outros não. Esse é o ponto, entender essas questões, tá, ligadas ao sábado e ao domingo. Esse é o ponto aqui. Ok? Alguns vão dizer, mas o domingo foi o dia do sol. Aí você vai para o inglês, né? Sunday.
É o dia do sol, então o dia do Deus Sol. Quem adora domingo não está adorando um demônio chamado Deus Sol. O imperador botou o Constantino lá para o povo adorar o Deus Sol. Gente, Sunday. Sunday é uma tradução do inglês, tá? Sun, domingo, day, dia. Tá, mas se você pegar o mesmo inglês e pegar a palavra Saturday, ou Saturday, como alguns falam, mas Saturday, sábado, não é inglês não é muito a minha área, mas Saturday, sábado, dia de Saturno. Então, quem guarda o domingo, adora o Deus Sol. Mas quem guarda o sábado, então, adora o Deus Saturno. Aí o perigo. Então, você não pode analisar nesse ponto. Você tem que analisar à luz da Bíblia. Não à luz do idioma inglês, tá? Então, ou seja, o domingo a gente bota em inglês, Sunday, dia do Deus Sol. Imperador, então quem adora o Deus Sol. Já no sábado eu volto para o hebraico, Shabat. Aí fica um negócio meio estranho, né? Então a ideia básica é entender esse ponto aí. Então essa ideia de Constantino, de domingo, irmão, não sai fora disso aí, em nome de Jesus. Conclusão. O nosso Deus trabalha incessantemente. Isaías 64:4. Nunca ouviu falar de um Deus como esse. Mas também aprecia o descanso. Não que ele tenha esgotado seu poder e força quando criou o universo, vimos isso lá atrás. Afinal, um ser infinito, imaterial e todo-poderoso não poderia exaurir-se, ou seja, se cansar, jamais, esgotar, jamais. Mas, para ilustrar a necessidade e importância de um tempo de repouso, ele próprio descansou ao 7º dia. Tá? Esse é o ponto. Então Deus deu o descanso para mostrar que nós devemos descansar. Como um exemplo, o descanso serve, esse sábado servia-nos como um exemplo de que ainda que a gente precisa ter um dia, um tempo para descansar das tarefas e voltar-se por completo a Deus. Não que os demais não servam para isso. Você me entendeu, tá, gente? Você vai dizer, não, mas o professor ensinou que é só domingo ou só sábado. Não. Todo dia, toda hora, isso vai ao seu encargo aí. Mas a ideia é entender, tá, que o nosso sábado hoje é Jesus Cristo. O nosso sábado deixou de ser um dia e virou uma pessoa. Jesus. Jesus é o Shabat completo, Jesus é o dia, Jesus é o descanso, é nele que descansaremos eternamente. Esse é o ponto. Agora, semanalmente, como você quiser fazer aqui, amém. Eu não vou entrar nessa aula aqui, não é para isso, é para explicar a escola bíblica. Não é um debate aqui sábado versus domingo, não. O descanso semanal, no caso, o sábado, prescrito na lei, constitui-se em uma sombra, Paulo falou isso, dentre outras tantas apontadas pela mesma lei. Vimos isso vimos isso lá atrás agora. Essas sombras falam de repouso, fala do repouso que aguarda os filhos de Deus. Um dia repousaremos definitivamente do trabalho que hoje empreendemos. Glória a Deus. Esse dia, o dia do repouso eterno, está com Cristo para todo sempre. Está aí, né, o logotipo aí do nosso ministério, Me Edificando à Luz da Bíblia. Esse ministério é um ministério entre minha esposa e eu, e meu filho também, é que lógico, a nossa família faz parte, meu filho é especial, né? Mas ainda assim ele está conosco, faz parte do nosso ministério, Me Edificando à Luz da Bíblia, é o ministério que Deus nos tem dado à luz da palavra, à luz da busca pela Bíblia Sagrada. Caso você queira conhecer mais sobre esse ministério, conhecer mais um pouco sobre nós, contactar-nos para eventuais ministrações em suas igrejas. Eu sei do período que eu estou gravando esse vídeo, é um período que alguns não estão cultuando em templos, tá? Não quer dizer que esteja cultuando em casa, mas fique aí o contato. Caso amanhã você sinta necessidade, fique à vontade para falar conosco. Caso queira também usar esse contato para perguntar um pouco mais, saber mais sobre esse assunto e outros temas que a gente tem trabalhado aqui nos nossos vídeos, para dar sugestões também. Eu estou aberto a sugestões. De repente alguma coisa que eu estou falando que não está agradando, se for rápido demais, alto demais, às vezes o barulho, improvisei, fiz o microfone aqui de lapela, às vezes dá um som, um ruído, eu percebi que no outro vídeo da outra aula ficou um barulho, porque o microfone caseiro, eu mesmo fiz esse microfone devido aos recursos que a gente está tendo aqui parcos. Às vezes a imagem não é aquela qualidade toda, não tem os processos, mas independente disso tudo, se você quiser dar sugestão, ou uma coisa que você não gostou, quer falar conosco, quer nos conhecer, quer nos contactar para ministrar, sinta-se à vontade. Tá? E desde já estaremos orando pela vida e pela família de vocês. Que Deus abençoe de forma especial. Até a próxima aula. Querendo o nosso Senhor Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.